Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje vamos falar sobre o Plano Nacional de Energia 2030. Então nessa aula nós estudaremos de início a crise do Covid-19 e os impactos no mercado de energia. Trataremos também do conceito e objetivo do plano, da produção de petróleo e gás natural, as ofertas de biocombustível e a análise socioambiental. Estudaremos também a Lei 14.120 de 2021, que alterou a Lei nº 9.991 de 2000, que dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Então vamos lá. O Plano Nacional de Energia, PNE, tem como objetivo o planejamento de longo prazo do setor energético do país, orientando tendências e balizando as alternativas de expansão desse segmento nas próximas décadas. Ele é composto por uma série de estudos que buscam fornecer insumos para a formulação de políticas energéticas. O Plano Nacional de Energia, PNE 2030, é o primeiro estudo de planejamento integrado dos recursos energéticos realizado no âmbito do governo brasileiro. Ele é conduzido pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, em estreita vinculação com o Ministério de Minas e Energia. Trata-se de um estudo pioneiro no Brasil, realizado por um ente governamental. É a primeira vez no país, no âmbito do governo, que se desenvolve um estudo de planejamento de longo prazo de caráter energético. Então, meus amigos, o plano indica as perspectivas de expansão do setor de energia no horizonte de 10 anos, 2021 a 2030, dentro de uma visão integrada para os diversos energéticos. É importante destacar que o ano de 2020 foi bastante desafiador, tendo sido marcado pelos impactos socioeconômicos ocasionados pelo isolamento social e pelas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Além de afetar inúmeras vidas, a Covid-19 representou um duro golpe para a economia global, causando interrupções nas cadeias de suprimento e sufocando a demanda. Para vocês terem uma ideia, o consumo de eletricidade caiu fortemente em vários territórios, enquanto o mercado de combustíveis para transporte diminuiu drasticamente, com aviões em pouso e restrição de movimentos. Dessa forma, a aceleração dos casos de Covid-19 no Brasil em 2020 provocou impactos fortes na economia e na circulação de pessoas e bens. O consumo da rede elétrica no acumulado dos 6 primeiros meses do ano de 2020 foi 4,5% inferior ao observado no mesmo período de 2019. A indústria e o comércio foram os setores mais afetados, destacando que no setor de transportes as fontes energéticas também sofreram sérios prejuízos. Mas vejam só a tecnologia se destacando. Nós tivemos um considerável aumento das exportações, pois o consumo induzido por programas de distribuição de renda e a disseminação das compras digitais fizeram a demanda de diesel se recuperar. A ampla parcela de produtos e serviços disponibilizados em plataformas digitais diminuiu o deslocamento do consumidor e alterou a logística necessária para acessá-los. O querosene de aviação para voos internacionais sofreu a queda mais significativa devido ao fechamento das fronteiras. O transporte aéreo de cargas recuperou-se parcialmente com a importação de EPIs e insumos para testes laboratoriais, além da retomada do consumo. A reversão acelerada dessa queda se deveu ao recorde de exportações, ao aumento das compras digitais e ao aumento do consumo em resposta aos programas de distribuição de renda. Então, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 indica a necessidade de muitos investimentos no setor de energia para os próximos 10 anos. Mas você deve estar se perguntando, mas professor, o que é esse Plano Decenal de Expansão de Energia? Meus amigos, o Plano Decenal de Expansão de Energia, PDE, é um documento informativo elaborado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, sob as diretrizes e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
E quanto ao objetivo, vocês sabem? O objetivo é indicar e não propriamente determinar as perspectivas sob a ótica do governo da expansão do setor de energia no horizonte de 10 anos, dentro de uma visão integrada para os diversos energéticos. Então, ele visa a apresentar as necessidades energéticas sob a ótica do planejamento para permitir o desenvolvimento da economia nacional e, por conseguinte, a competitividade do país. Mas preste atenção, esse plano não deve ser visto como um plano estático, que determina o que vai acontecer nos próximos 10 anos. E o motivo disso é justamente pela incerteza envolvida em qualquer visão de futuro, especialmente no atual momento em que os impactos decorrentes da pandemia de Covid-19 ainda são um grande desafio. É importante que vocês fiquem atentos à Lei 14.120 de 2021, pois ela alterou significativamente a Lei nº 9.991 de 2000. A Lei 14.120 transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, representativas do capital social da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebras Equipamentos Pesados S.A. As concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica poderão aplicar até 80% dos recursos de seus programas de eficiência energética em unidades consumidoras beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica, em comunidades de baixa renda e em comunidades rurais. As concessionárias e as permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica poderão aplicar recursos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias para armazenamento de energia solar, eólica e de biomassa. É importante destacar uma grande inovação da Lei 14.120 de 2021, ao incluir o parágrafo 3º no artigo 1º da Lei nº 9.991 de 2000. Assim, a energia elétrica gerada pelo sistema renovável será destinada ao atendimento das necessidades do órgão da administração pública instalado na edificação. E tem mais, o eventual excedente de energia elétrica deverá ser utilizado para fim de abastecimento sem ônus de unidade consumidora que atenda àqueles requisitos que estão previstos lá no inciso 1 ou 2 do artigo 2º da Lei 12.212 de 2010. Meus amigos, os investimentos em eficiência energética deverão priorizar iniciativas, serviços e produtos de empresas nacionais, bem como a inovação e a pesquisa produzidas no país, conforme regulamento a ser editado pela ANEEL. As projeções da empresa de pesquisa energética indicam que a disponibilização de gás natural para o mercado consumidor permanece abaixo do alto potencial que a produção bruta brasileira permitiria alcançar. É importante que vocês tenham conhecimento que a evolução da demanda mundial de petróleo é muito afetada por políticas públicas, por tecnologias e pelas preferências dos consumidores. Isso deve conduzir a uma valorização relativa de combustíveis mais limpos e com menor teor de enxofre. O setor de gás natural no Brasil tenderá a uma maior integração ao longo do decênio, seja por meio de gasodutos virtuais, com transporte de gás natural comprimido ou gás natural líquido, ou por meio de gasodutos de transporte ou de distribuição físicos, dada a viabilidade em cada caso. A produção nacional de etanol tem relação direta com as condições do solo e do clima, com o cultivo adequado da cana-de-açúcar e com o mercado internacional de açúcar. A análise socioambiental da expansão do setor energético para o horizonte do Decenal de Expansão de Energia 2030 considera questões associadas à minimização dos impactos socioambientais na produção, geração e transporte de energia e ao alinhamento com os compromissos nacionais e internacionais relacionados à mudança do clima. Destacamos que foram observados os efeitos da pandemia de Covid-19 no Decenal de Expansão de Energia através da construção de diferentes cenários econômicos. As possibilidades de duração da pandemia e de recuperação econômica tiveram impacto nas previsões da demanda e oferta de energia do PDE. Consequentemente, aspectos ambientais também foram afetados, mesmo que temporariamente, como, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa.
Pois bem, meus alunos, vamos ficando por aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. Não esqueçam de dar uma estudada no material didático disponibilizado na sua área do aluno sobre os tópicos aqui discutidos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.